Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje, tá? Nós vamos trabalhar essas páginas aqui em cima. Peraí, deixa eu me subir aqui. A página 396 até a 402. E a dinâmica é o seguinte: abram o livro de vocês, tá? O livro 2, na página 396, e comecem a leitura, tá? Até a página 402. Quando chegar no final, vocês tentem fazer os exercícios, ok? Depois que você fizer os exercícios, você volta para cá e aí eu começo a fazer mais ou menos um resumo e os exercícios comentados ao mesmo tempo, tá bom? Então, na terceira instalada, vocês parem, tá? O vídeo e vão para a página 396, tá? E comecem, ok? Então, vai! Beleza, agora que você já leu, agora que você já tentou fazer os exercícios, eu vou comentar sobre eles com vocês, ok? Então, vamos começar na página 396, tá? Os diferentes sistemas políticos econômicos, tá? Então, vou procurar os exercícios do livro e vou comentar com vocês, tá bom? Então, página 396, depois 97, 398, 399, 400. Então, os exercícios estão na página 401, tá bom? Então, vou ler com vocês. Vamos lá. Os períodos do desenvolvimento do capitalismo podem ser divididos em 3 etapas históricas relacionadas às 3 revoluções industriais. Leia as descrições e relacione cada uma ao período correto, ok? Então, vou fazer da seguinte forma. Eu vou falar qual é a revolução, primeira, segunda e terceira, e a descrição, ok? Então, vamos lá. Primeira revolução industrial. Período marcado pela utilização do carvão como principal fonte de energia e inserção de novas tecnologias no sistema produtivo, como a máquina a vapor e o tear mecânico. Estende-se do século XVIII ao XIX, tá? Então, essa é a primeira revolução. Segunda revolução industrial, tá? Período marcado pela substituição do carvão por petróleo e energia elétrica como principais fontes de energia. Apresenta um significativo desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação e transporte. Tem início no século XIX e estende-se até meados do século XX. E terceira revolução industrial, período caracterizado pela forte influência do conhecimento científico no desenvolvimento da tecnologia empregada nos meios de produção e tem início em meados do século XX e se desenvolve até os dias atuais. Então, a sequência fica CAB, ok? 2. Explique com suas palavras a divisão social do trabalho do sistema capitalista, tá? O que é a divisão, tá, social do trabalho capitalista? É o que eu chamo também como a DIT, tá? Que é a Divisão Internacional do Trabalho. Significa que cada país tem uma função diferente dentro do sistema produtivo mundial, ok? Então, quando a gente fala sobre divisão internacional do trabalho, a gente está falando sobre isso. Ah, professora, mas aí esse negócio de mundial não é só considerando a globalização? Não. A partir do momento que a gente tem o processo de colonização, tá? Em que você tem a busca por matérias-primas, tá? Em determinadas regiões, como por exemplo na América, na África e na Ásia, tá? Isso faz com que esses países eles tenham o papel de fornecedores, enquanto que os países da Europa, tá, e a da América do Norte acabam tendo papel como produtores. Então, só aí já se cria uma divisão, tá, do trabalho
que não é só uma divisão econômica, mas também uma divisão social, porque isso interfere diretamente no modo de vida dessas populações. Não é à toa que existe uma correlação entre os países subdesenvolvidos com aqueles que foram colonizados e os países desenvolvidos com aqueles que foram os colonizadores, ok? 3. Explique com as suas palavras a divisão de classe do sistema capitalista. Então, o sistema capitalista, ele é dividido em classes, né, que a gente chama de classe burguesa, classe dominante, tá? E a classe de trabalhadores, a classe dominada ou a classe de proletariados, tá? E como que funciona essa relação de classes? A classe burguesa, ela é a detentora, né, a dona dos meios de produção, e a classe trabalhadora, ela vende a sua força de trabalho em troca de um salário, ok? 4. Qual é a relação entre o capitalismo comercial e o período das grandes navegações? Ou seja, quando você teve as grandes navegações, né, que foi quando as potências europeias, elas saíram, né, das suas zonas comerciais para alcançar novos mercados, isso deu início mesmo ao capitalismo comercial, ok? Então, a gente pode dizer que o capitalismo ele começou praticamente a partir desse processo. Deu para entender? Ok. Aí, na página 402. 5. A partir do século XVIII, na Europa Ocidental, o mundo feudal foi sendo gradativamente substituído pelo modo de produção capitalista, cujo processo de desenvolvimento foi lento e ocorreu de maneira diferenciada nas diversas regiões do planeta. Com base nessa leitura e considerando-se outros conhecimentos sobre o assunto, é incorreto afirmar que um conjunto de fatores possibilitou o surgimento do capitalismo, que é um sistema econômico regulado pelo mercado e fundamentado na propriedade privada, certo? O comércio criou para a nova classe social surgida nas cidades a burguesia, que passou a controlar o crescimento econômico, certo? Na fase do capitalismo financeiro que ocorreu no século XVIII, especialmente na Inglaterra e na Alemanha, a principal prática econômica foi o mercantilismo. Errado, tá bom? Olha lá, por que tá errado? Tá errado porque o mercantilismo, ele é uma prática lá do iniciozinho, tá? Do capitalismo comercial, tá? E não do capitalismo financeiro, tá? Então, no capitalismo financeiro, a gente já tem aí praticamente a criação das bolsas de valores, dos bancos, né? Do sistema financeiro, por isso que o nome é capitalismo financeiro. Então, não é em função do mercantilismo. Beleza? Beleza. E próximo. No início do século XX, a livre concorrência ficou em segundo plano e o capitalismo se transformou num sistema mais monopolista e menos competitivo. Por quê? Poucos nomes, né? Poucos donos, poucas empresas que fazem a movimentação mesmo real financeira do mundo, tá? E é por esse motivo que existem, né, poucos bilionários, né? É por esse motivo que ele se torna um sistema mais de monopólio. O que é monopólio? Monopólio é praticamente você centralizar um sistema em apenas um grupo, que nesse caso são as grandes corporações, ok? O capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico, ou seja, um espaço da produção industrial, agrícola, pecuária e extrativista. Sim, o capitalismo ele envolve todas as atividades econômicas que existem atualmente, ok? E por último, tá? 6. Os avanços científicos ocorridos durante as revoluções industriais e as diferentes etapas do capitalismo possibilitaram melhor qualidade de vida das populações
ao desenvolver setores como saúde, comunicação, transporte e lazer. Alguns desses avanços, porém, vêm acarretando uma série de preocupações quanto ao futuro da espécie humana no planeta. Faça uma pesquisa em revistas e na internet sobre as maneiras como os avanços científicos podem prejudicar ou afetar o meio ambiente ou a saúde das pessoas. Anotem as informações. Então, aqui é lógico que vocês vão pesquisar, vão procurar saber, coisa e tal, mas de uma certa forma, né, aqui entra na grande questão, existe desenvolvimento sustentável, tá? Por quê? Porque para se ter práticas econômicas, isso gera, né, a nível mundial, né, isso gera impactos ambientais, isso gera desmatamento, isso gera poluição da água, poluição do solo, poluição do ar, tá? Agravamento de aquecimento global, agravamento e risco à biodiversidade, tá? Então, assim, de uma certa forma, né, o avanço industrial, ele traz muitos lucros, né, financeiros, ele traz comodidade, conforto, inovação, tecnologia, mas ao mesmo tempo nunca se destruiu tanto o planeta Terra como o pós-revolução industrial, principalmente falando em termos de se jogar poluentes na atmosfera, destruir a camada de ozônio. E aí vem a grande reflexão, né, de que é preciso preservar o planeta para se preservar a vida, né? Então, o planeta ele é um só e são de inúmeros impactos ambientais, como, por exemplo, né, solos que são desgastados e depois são abandonados, por exemplo, tá? Então, é mais ou menos dentro dessa linha, né, que vocês devem fazer a pesquisa de vocês, tá? E a reflexão também de vocês sobre essa relação dos avanços, né, que as revoluções industriais elas proporcionaram e ao mesmo tempo os riscos, né, a vida, os riscos à saúde em relação à contaminação dos alimentos, em relação à contaminação da água e por aí vai, tá? Outro problema também que é muito recorrente é o problema do lixo, né? Então, isso também é uma outra questão para se, né, para ser pensada e para ser pesquisada, tá bom? Então, vocês façam aí, né, as anotações de vocês sobre isso, tá bom? Então, é isso, gente. Acabei a correção, tá? É bem curtinha, né? Porque a matéria de hoje ela é bem curtinha. E é isso. Espero que vocês tenham aproveitado, tá bom? Um beijo.